Olá, paz do Senhor para você que está chegando agora. Hoje nós vamos fazer a primeira pré-aula da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Comadésima em Balsas. E a lição que nós vamos estar estudando é a lição 4, lição com o tema Possessão Demoníaca e Autoridade no nome de Jesus, primeiro trimestre de 2019. Texto baseado em Marcos, capítulo 5, versículo 2, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e ainda com cadeias o podia alguém prender. Nem ainda com cadeias alguém podia prender. Porque tendo muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Meus irmãos, nesta lição nós definiremos o que é possessão demoníaca e pontuaremos algumas verdades sobre isso. Nós mostraremos que somente o nome de Jesus pode proporcionar libertação a qualquer pessoa nesta condição. Ou seja, e concluiremos destacando algumas considerações sobre o ato de expulsar os demônios. Lembrando que essa é apenas uma pré-aula, não é o conteúdo total da revista, mas uma síntese, um resumo desta lição. O primeiro tópico fala-nos sobre possessão demoníaca. Então, a possessão demoníaca, ela é nada mais do que uma condição daquele que é tomado e é controlado psicológica e fisicamente por espíritos malignos. É um ato invasivo, é um ato arbitrário, é um ato violento que leva o possesso a perder ali completamente o controle sobre os seus sentidos, seus órgãos e seus movimentos, Então, sob essa condição, a pessoa pode adquirir uma grande força. Como nós vemos aqui, ele quebrava os grilhões, espedaçava, e conhecimento da vida íntima das pessoas, como aquela jovem que praticava ali adivinhação, ou a prática de agressão física propriamente dita. A pessoa pode se despir, ela pode dar gritos altos, ela pode retorcer-se, ela pode mudar de voz, ela pode fazer ranger os dentes, e até mesmo a aparência física da pessoa possessa, ela pode ser afetada, e as atitudes irracionais são assumidas de modo assustador. Então, para esta condição espiritual, não há tratamento, não há remédio ou isolamento que possa resolver. Somente algo pode resolver essa condição, que é o poder do nome de Jesus. Então, sob essa circunstância, sobre esta situação,
nós vemos que o poder do nome de Jesus é quem tem poder. É a única fonte ali que pode fazer com que esse problema ele venha a ser sanado, esse problema ele venha a ser solucionado. Uma das atrações, uma das atuações de Satanás e dos demônios é possuir o corpo das pessoas. Aí no tópico 2 nós vamos ver isso, sobre a possessão demoníaca. Ainda uma das atuações que Satanás pode fazer é possuir o corpo das pessoas, e acerca disso a gente pode fazer algumas observações. Primeiro, a possessão ela é possível, Há aqueles que não acreditam que os demônios possam possuir uma forma, eles alegam que essas certas manifestações estranhas não passam de problemas mentais ou fingimento, Contudo, Jesus falou sobre a atuação dos espíritos malignos na vida das pessoas. E durante o seu ministério terreno, ele mostrou que a possessão é algo real. O mestre sabia fazer a diferença entre as enfermidades e ele sabia fazer a diferença entre elas e a possessão maligna. Então, quando se tratava de enfermidade, Jesus se dirigia ao enfermo mais ou menos assim: então disse aquele homem, estende a tua mão, e ele a estendeu e ficou sã como a outra. Quando ele se reportava já a pessoas possessas, o mestre se dirigia ao espírito mau e não à pessoa. Ele dizia: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele, lá em Marcos 9:25. Então, alguns casos bíblicos no ministério de Jesus: um homem de Cafarnaum, os 2 cegos gadareno, um homem mudo, um homem lunático, um homem cego e mudo, a filha da mulher cananeia, Maria Madalena e vários outros casos. Então, há pessoas também que são mais propensas à possessão, Quando nós falamos ainda sobre a possessão demoníaca, existem pessoas que têm mais facilidade, são mais propensas a ter isso, Quando a pessoa que ainda não teve o seu encontro pessoal ali com Jesus, ela pode ficar possessa por demônios, No entanto, as pessoas que se envolvem com espiritismo, magia, feitiçaria, são mais propensas à possessão demoníaca. Por quê? Porque elas estão literalmente lidando ali diretamente com os demônios, Aí vem a pergunta: a possessão pode ser desfeita? Todos os casos de pessoas possessas por demônio que se encontraram com Jesus, elas foram libertas por quem? Libertas por Cristo, foram libertas por eles. E elas tiveram suas vidas transformadas. Pedro, ele disse que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Então nós vamos ver aqui alguns casos, de libertação. O gadareno, Marcos 5:15. E viram endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e o temeram. O lunático, Mateus 17:18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. A filha da mulher cananeia. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Mateus 15:28. Maria Madalena e algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Lucas 8:2. E a mulher de Filipos, ali quando Paulo perturbado voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos 16:18. Então, a autoridade de Jesus, o poder do nome de Jesus, ele pode desfazer
qualquer possessão demoníaca. Então, autoridade do nome de Jesus contra os demônios. Um dos sinais que Jesus prometeu, né, seguir aos que crescem no Evangelho, foi de expulsar demônios. Antes mesmo de ser assunto dele subir aos céus, os discípulos já haviam experimentado o poder que há no nome de Jesus sobre os demônios. Eles conhecem o Senhor Jesus e reconhecem a sua autoridade suprema. Portanto, a autoridade do nome de Jesus sobre os demônios, ela revela a sua superioridade acima de todos os outros nomes, acima de qualquer outra coisa. Sobre o ato de expulsar os demônios, é preciso destacar algumas coisas. O nome de Jesus, ele expulsa sim demônios. Embora seja uma verdade que muitos crentes sabem, ainda há aqueles que, por desconhecimento, em vez de invocar o nome de Jesus contra os demônios, clamam pelo sangue, o qual tem outra finalidade, que é de purificar os pecados. O sangue é para a purificação dos pecados. O nome de Jesus é que tem poder para expulsar demônios. Outro equívoco é achar que a entonação da voz que expele o diabo, acaba gritando mais alto, e às vezes, por falar mais baixo, ser mais tímido, acha que não vai fazer aquilo ali, não vai expulsar. O Senhor Jesus nos ensinou que seu nome é que deve ser usado como arma contra os espíritos malignos. Talvez você já tenha visto alguém gritando, dizendo, em alta voz, expulsando, e o demônio às vezes nem sai, faz ficar pior. Quando Jesus enviou os outros 70 para curar os doentes, expulsar os demônios, eles voltaram cheios de júbilo, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Paulo, em Filipos, ele ordenou que aquela mulher que fosse liberta do poder dos demônios, ele não falou no nome de Paulo, ele não falou no nome de Gamaliel, ele falou no nome de Jesus. E Jesus mandou expulsar os demônios. Jesus deu a ordem para que a gente pudesse fazer isso. Então, por influência do neopentecostalismo, muitos cristãos substituíram a prática bíblica de invocar o nome de Jesus para expulsar os demônios por uma prática antibíblica, que é de amarrar os demônios. Você vai amarrar o Satanás, você vai amarrar o demônio. Não, é expulsar. Todas as vezes que nós vemos Jesus libertando as pessoas pelo seu poder, nós vemos ele expulsando. E aí a Bíblia diz: e ele com a sua palavra, ele expulsou deles os espíritos. Mateus 8,16. Mateus 9,33 diz: e expulso o demônio, falou o mudo. E ele mandou que os discípulos também expulsassem. Ele chama os discípulos e diz: olha, chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem. É bom, tem outros textos, Mateus 10:8, 12:28, no livro de Marcos mesmo, Lucas também, tem vários textos onde Jesus expulsa e também manda que as pessoas expulsem os demônios. É bom acrescentar que no momento da libertação, não é necessário dizer o nome do demônio, ou fazer uma entrevista perguntando de onde é que ele vem, para onde é que ele vai, onde foi que ele nasceu, qual é o nome dele, Basta repreender em nome de Jesus. O caso do gadareno é uma exceção e não é uma regra que deve ser reproduzida, Ficar investigando a vida do demônio, conversando com ele, é capaz de até acontecer, dele ali e acabar investigando a sua vida também. O nome de Jesus, ele expulsa qualquer demônio, Embora os demônios eles sejam divididos em castas e hierarquias, o poder que Jesus concedeu aos crentes lhe dá condição de expulsar todo e qualquer demônio. O que é que a Bíblia diz? Lucas 10:19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A serpente e o escorpião são simbolismo comum para as forças satânicas, ou demônios, e até mesmo para o próprio Satanás, como a gente vê aí representado lá em Gênesis 3,
nós vemos em 2 Coríntios 11:3, Apocalipse 12:9. Então, o significado principal do texto, né, de Lucas 10:19 é que os cristãos, ele tem poder para pisar triunfantemente sobre o espírito, sobre os exércitos de Satanás, né? Então, através do auxílio e da graça de Jesus Cristo, este poder foi concedido por Jesus para a igreja no presente, para a igreja no passado e para a igreja no futuro. Então, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, né? Romanos 16:20. Algumas considerações que nós precisamos fazer sobre a questão, né, de expulsar demônios, né? Expulsar demônios não é um termômetro que vai aferir a espiritualidade, a sua espiritualidade. Somente um crente em Jesus tem autoridade espiritual para expulsar demônio. No entanto, é necessário dizer que tal proeza não afere ali a santidade ao indivíduo. É possível que um crente seja usado com sinais e ainda não esteja vivendo de forma agradável a Deus, né? O que é que Mateus 7:22-23 diz? Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muita maravilha? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, diversas vezes Jesus ensinou que o que afere o caráter é o fruto, e não é o dom ou sinal miraculoso. Pode fazer, tem gente aí errada de todo jeito expulsando demônio, tem gente errada de todo jeito fazendo milagre, mas Jesus disse que é o fruto, e não os dons. Não devemos fazer também por ostentação e sem o devido preparo espiritual. O apóstolo Paulo, ele foi um instrumento por meio do qual Deus operou grandes sinais em Éfeso, trazendo naquele lugar diversa libertação de pessoas possuídas por demônio. Alguns exorcistas judeus, observando Paulo, decidiram também invocar o nome do Senhor Jesus sobre os demônios. Quem sabe também querendo se tornar notório, criar fama. Você já viu por aí alguém colocando em cartaz de festa dizendo fulano de tal, caçador de demônios, fulano de tal, o matador de Satanás, o homem que matou o diabo. Então, antes, essas pessoas colocam para fazer uma ostentação e às vezes não tem um devido preparo espiritual, O próprio Paulo ali, ele não estava se vangloriando, E ali aquelas pessoas, aqueles exorcistas, eles queriam ganhar fama, Antes foram envergonhados. Destacamos ainda que os discípulos certa vez ficaram decepcionados. Por quê? Porque não puderam expulsar o demônio de um rapaz. E Jesus lhe diz o quê? Que a falta de fé e também a falta de oração e a falta de jejum deles, que não garantiu isso a eles. Então, outra coisa, além de não ser termômetro para ferir a espiritualidade de ninguém, além de nós não devemos fazer isso por ostentação espiritual, e sem preparo, não deve ser motivo primordial da nossa alegria, A nossa alegria não é, a principal coisa, não é para nós estarmos nos alegrando em expulsar demônio, não. Embora Deus conceda poder ao seu servo para a operação de sinais e maravilha, e isto nos traga alegria pelo fato de nós estarmos sendo usados por Deus, nossa maior alegria não deve ser essa, porque os dons e os sinais, eles passarão. 1 Coríntios 13:8 é a garantia da vida eterna, é a garantia de salvação que deve nos proporcionar alegria maior e permanente, Maior e permanente. Ter a cidadania do céu, você ser um cidadão do céu, é muito mais importante do que você atemorizar
o inferno do que você fazer aí e ser conhecido no mundo inteiro como uma pessoa que expulsou milhões de demônios. Não. Então a maior alegria que você deve ter é em ser um crente salvo em Jesus. O que eu posso dizer para você nessa tarde, para finalizar, é que não se pode negar que a possessão demoníaca é uma realidade e que somente a igreja tem autoridade de, no nome de Jesus, orar pelos possessos a fim de que eles sejam libertos. Que a paz do Senhor esteja com você, e a partir de então nós vamos estar sempre trazendo alguma pré-aula sobre as lições da nossa escola bíblica dominical. Convide uma pessoa para estar participando da escola bíblica dominical na sua congregação, e que Deus vos abençoe. Aqui quem vos falou foi o pastor Alim Soares, aqui da Igreja Assembleia de Deus em Balsas, Comadésima.